Pronto. Bom, nós vamos falar inicialmente de conceitos de segurança hídrica, depois nós vamos falar de risco e incerteza das séries hidrológicas no Estado, diagnóstico e estratégia. O termo segurança hídrica pode levar a diferentes interpretações. Gestores de recursos, engenheiros e pesquisadores utilizam esse termo com diferentes escopos. Tem um artigo de Cooker e Baker que pesquisaram esse uso desse termo na literatura internacional a partir de 90 e encontraram os mais variados enfoques, desde política, da agricultura, uso humano, uso industrial, energia, transporte, meio ambiente, desastres naturais. Portanto, para você usar esse termo, você tem que definir o que você quer para isso. Então, a definição usada aqui se baseia no seguinte: está relacionado com os eventos críticos, tendo como base a Lei de Recursos Hídricos. Quando nós estamos abordando segurança hídrica, nós queremos abordar justamente aquilo que está na Lei de Recursos Hídricos, um dos seus objetivos, que é eventos extremos. Considera que a gestão dos recursos hídricos e hidrológicos, críticos naturais e antrópicos, representa o objetivo de segurança hídrica. Portanto, a definição aqui montada é a seguinte: segurança hídrica de um setor, projeto, cidade ou região envolve a preparação de medidas preventivas para reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência, plano de emergência quando o evento ocorrer e plano de recuperação de danos devido a condições climáticas críticas que limitem a disponibilidade hídrica e inundações, com riscos para a população, meios econômicos e meio ambiente. É de perder o fôlego, né? Mas o que quer dizer com tudo isso é que você está atuando sobre prevenção e redução de vulnerabilidades. O cenário de projeto onde é desenvolvido o controle de eventos críticos com o nível de risco de atendimento. Por exemplo, um vertedor ou um dique de proteção contra inundação para um risco de 100 anos, o projeto assumiu um risco de 1% de ocorrer uma vazão superior ao do projeto, num ano qualquer. E cenário de projeto e cenário de emergência, neste caso, o projeto deve estabelecer quais são as medidas preventivas e emergenciais para uma determinada área quando o risco ocorrer. Ou seja, quando acontecer o cenário de 1%, o que eu faço? No exemplo anterior, quando ocorrer uma vazão superior de projeto, quais as medidas de segurança hídrica que devem ser previstas? Fundamentalmente isso. O cenário de projeto, você procura atingir o cenário de projeto para reduzir as vulnerabilidades naturais. E você trabalha o cenário de emergência para evitar que, quando o risco ocorrer, você esteja desprevenido. Então, aqui está a estrutura da... Você tem todos os setores de desenvolvimento urbano, rural, energia, transporte, desastre, meio ambiente, na gestão de recursos hídricos. Você tem a vulnerabilidade existente. Significa que muitos desses projetos ainda não estão adequadamente resolvidos para o seu nível de projeto que deveria ter. Para isso, você vai atuar em planejamento de projetos setoriais integrados. Mas, além disso, você não precisa tratar das vulnerabilidades em eventos críticos, falta de prevenção e recuperação devido a cenários raros, que é a segurança hídrica. Tá? Na realidade, devia ter aqui uma flechinha entre eles para complementar essa figura. Para entender, inicialmente, nós temos que falar de vulnerabilidades. O que nós chamamos isso? Você tem 3 tipos macro de vulnerabilidade. Uma que é econômica, social ou ambiental. Quer dizer, o status quo atual não é o mais adequado. Uma sociedade ou ambiente é vulnerável quando a população possui poucos meios econômicos e está em condições sociais que não permitem se recuperar dos eventos críticos. As perdas nos países menos desenvolvidos representam 13,4% do PIB em desastres naturais.
E nos países desenvolvidos, 4%. Portanto, os países em desenvolvimento são economicamente, socialmente, muito mais vulneráveis a desastres naturais. Pressões do desenvolvimento econômico sobre o meio ambiente. Esse é o cenário onde a água e o meio ambiente estão sujeitos a impactos devido ao desenvolvimento da sociedade. Esses processos são mais graves em países pobres e em desenvolvimento, onde a prioridade da sociedade é de melhoria das condições econômicas com baixo controle dos impactos sobre o meio ambiente. E incertezas associadas às séries hidrológicas devido aos efeitos naturais e antrópicos, da variabilidade que pode ocorrer, seja por mudança ou não climática. Então, você tem essas principais vulnerabilidades que estamos sujeitos. Para você atuar sobre isso, você tem medidas estruturais e não estruturais, como vocês viram. As medidas estruturais são medidas que alteram o sistema natural para a proteção e adaptação da população e ao ambiente às condições críticas. Diques, reservatório, canais. Essas medidas envolvem custos altos com interferência e impacto sobre o sistema natural que devem ser mitigados. As medidas não estruturais envolvem a convivência com os impactos e o aumento de resiliência aos eventos para reduzir a vulnerabilidade das inundações. Um programa de seguro, um zoneamento. Né? Exemplo, previsão e alerta, zoneamento, seguro e outras medidas de adaptação local. Normalmente, quando você atua sobre eventos críticos, você tem essa sequência aqui. Alerta, aconteceu o evento, você tem que escolher até por onde começar aqui, porque é um ciclo, né? Ocorreu o evento, você tem intervenção, resgate, mitigação, etc., danos, recuperação, análise do evento, reconstrução, prevenção e preparação e alerta novamente. Então, isso aqui é um ciclo. Você tem a fase de prevenção, preparação e alerta, e depois a fase de ocorrido o evento, o que você faz? Intervenção, recuperação, análise do que ocorreu e reconstrução. Isso aqui é o ciclo de ação em que você tem resposta, recuperação e preparação. São os mecanismos que você usa aqui para atuar sobre eventos críticos. Prevenção é aquilo tudo que você faz, o próprio nome já diz. Preparação envolve a preparação de um plano de emergência. Previsão é a operação do sistema. Intervenção em emergência, quando já ocorreu. Recuperação, análise do evento e reconstrução. Risco e incerteza de séries hidrológicas. As séries hidrológicas são as informações básicas para a avaliação dos eventos críticos. As principais incertezas dessas séries são devido à variabilidade e mudança climática, alterações do uso do solo e alterações devido a obras hidráulicas. As séries hidrológicas possuem um período de poucos anos e não representam necessariamente a população de ocorrência. Nós já falamos sobre isso. A incerteza das séries introduz alterações no risco previsto, como aconteceu em 2014 e 2015 em São Paulo. Quais as grandes tendências observadas nas séries hidrológicas no Brasil? Macro tendência. Nós fizemos um trabalho anterior de caracterização climática das regiões brasileiras e deu para observar o seguinte. No Brasil, a maioria das regiões tem um ciclo hidrológico anual de outubro a maio. Sazonalmente, período chuvoso de outubro a maio e o seco de junho a setembro. Com variantes dentro desse quadro, ao período mais chuvoso. Enquanto que no sul, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a sazonalidade é pequena, devido à transição climática. No sul do Brasil, o período de ciclo de sazonal de chuvoso é de maio a setembro e o seco é no verão. Por quê? Porque é um clima mais temperado. Um clima quente, verão, o verão cai no período chuvoso e o inverno, digamos, o seco no inverno. E no clima temperado é o contrário.
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, está ocorrendo um período prolongado de médias móveis de vazões anuais abaixo da média, se comparado com o período anterior, principalmente a década de 80, que foi chuvosa. A seca do São Francisco é de um período desde 1991 abaixo da média. Se observa claramente, quando você calcula a média móvel dos anos do São Francisco, que a média móvel de 5 anos está toda ela abaixo da média desde 91. O que é isso? Bom, são as variabilidades interdecadares que a gente não conhece. Quer dizer, imagine que o globo tem milhões de anos. O que é 10 anos para o globo? É mais um pontinho lá numa grande série. E para nós é muita coisa, mas é a realidade. Nós podemos estar num período... Quando vai voltar? Ninguém sabe. Provavelmente em algum tempo mais vai voltar. No sul e sudeste do Brasil, observa-se no período recente um aumento de vazão depois de 70, 75 até 2005, com cerca de 30 a 35 anos acima da média. Esse aumento proporcionou um aumento significativo na geração de energia e disponibilidade hídrica de forma geral e aumento de inundações. Aparentemente, esse período está mudando, mas ele não está mudando para o patamar antes de 70, ele está mudando. Mas é interessante, aquele racionamento de energia que aconteceu em 2001 era para ter acontecido na década de 80 ou 90. Por quê? O setor elétrico ganhou 30% de energia por um aumento de vazão. E não houve investimento naquele período. O investimento em energia parou em 1980 e poucos, 89, 90. E passou-se uma década sem investir de forma importante, o investimento sempre abaixo do aumento da demanda, e o atendimento se ocorria pela superávit da região sudeste. E aí veio culminar em 2001 com o racionamento. Então, você veja... faltou planejamento. E eu perguntava sempre, puxa, gente, nós estamos vivendo do aumento da vazão, eu dizia. E aí? E se esse negócio cair de volta? Onde nós vamos parar? Não só não caiu até 2005, mas chegou ao limite de uso daquela disponibilidade. Minas Gerais, aqui nós colocamos as macrobacias de Minas Gerais, né? Tem 3 delas relacionadas com São Francisco, depois Atlântico Leste, Sudeste, Paraná. Vocês têm essa... Nós pegamos aqui uma amostra de dados de 2, 3 postos de chuva e 2, 3 postos de vazão, os mais extensos possível, para poder fazer uma análise. Primeira coisa, nós observamos a sazonalidade, é muito semelhante quase todos eles. Ou seja, aqui você não vê variação de sazonalidade no estado. O período sempre chuvoso é de outubro a maio, abril, maio, e de seco no restante. Olha aqui a Alto São Francisco. Pois não. O sazonal é, dentro do ano, os períodos secos e chuvosos. Hã? Não, estou falando sazonalidade e a variabilidade dentro do ano, né? Então, aí você tem um período mais chuvoso de outubro a abril e menos chuvoso de maio a setembro. Dentro deles, eu não estou apresentando análise, dentro de cada um deles. Mas varia de ano para ano. Por exemplo, ele se atrasa, de repente não começa em outubro, começa mais tarde, ou se antecipa e começa em setembro. Mas a tendência é concentrar chuva mais de dezembro a fevereiro. Ah, bom, mas isso pode varia de ano para ano também, né? Acontece com frequência, mas, por exemplo, no sul do Brasil, quando começa cedo o inverno, em março, aí você pode ter veranico de maio, no sul. Se demora para começar, aí você não tem veranico, ele já começa o inverno direto, né?
Junho é um mês muito chuvoso no Rio Grande do Sul, junho e agosto. E julho geralmente vem sol, não sei porquê. Mas de ano para ano pode variar. Agosto você pode ter 2 semanas consecutivas chovendo sem parar. Então, mas mudou muito. Nas últimas décadas você observa que a temperatura subiu. Não tem o frio que tinha na década de 70, não tem mais. Esse ano foi um ano frio. Mas eu me lembro de todo dia de manhã, 7 horas da manhã, todo dia está 1 grau, meio grau, 1 grau e meio. Não era de vez em quando, né? Era todos os dias do inverno. Na década de 70, parte da 80, mas essas últimas décadas tem sido muito mais quente. A variabilidade interanual do Alto São Francisco. Aqui que nós pegamos? Nós pegamos um posto, valores adimensionais. Esses pontinhos aqui, clarinhos, são os valores anuais. Esse vermelho aqui é a média móvel de vazões anuais de 5 anos. E esse mais escuro é a média móvel de chuva de 5 anos. Você pode ver que a chuva é muito mais, a vazão é muito mais, amplifica mais do que a chuva. E mostra períodos secos aqui, ó, como esse, período mais seco observado é na década de 50. E você pode ver que não tiveram períodos tão secos como aconteceu aqui nas últimas décadas. Tá? Então, essa aqui, portanto, o ano de 2014 teve falha de dados e é provável que tenha sido pior que 56. A pior sequência de anos secos também foi 52 a 60, onde apenas um ano teve vazão superior à média. Observe que depois de 60 não ocorreu uma sequência longa de anos com vazões abaixo. Provavelmente 2013, 2015 tem essas condições críticas. Não sei porque não tinha informação. Rio das Velhas, aqui você já tem uma série só que foi usada de chuva, não foi usada de vazão. E tem esse valor aqui, um período longo de seca intercalado por 1 ou 2 anos de alta. Mas você vê a grande seca aqui, também na década de 50. E o mais interessante ver que a média móvel, você vê que ele está muito acima da média desde 1980. Então, agora vocês estão pagando os pecados que não pagaram das décadas passadas. Né? Você passou um período bastante longo com um superávit e agora vem esse 2013 e 2014 com seca. Mas tiveram lá no passado secas importantes. Agora, o que vocês observam? O ponto mais baixo aqui, quanto é? 0,50 e poucos da média. E todos os outros aqui estão perto de 0,80 da média. Está vendo? Então não são grande seca. Para vocês terem uma ideia da seca de São Paulo, ele foi 0,26 da média. Ele estaria aqui, ó. Vocês vão ver depois o cálculo de probabilidade. Esse é o Paracatu. Olha aqui, parece que o rio está subindo de vazão, né? No entanto, tudo isso aqui é média móvel, mostra claramente que você teve uma grande seca aqui nos anos 50, continuou com seca, teve períodos úmidos, intercalado por essas secas aqui, mas desde de 2000 e pouco você está com superávit e voltou a seca. Então ele tem uma oscilação. Mas olha aqui, ó, o ponto mais baixo, 0,40 e alguma coisa, ocorreu agora. Antes, o menor valor era 0,50. Vazões até o final da década de 70 são abaixo da média, oscilando entre 0,6 e 0,8. O período da década de 80 é mais úmido e na década de 90 retorna um período seco com valores baixos, chegando ao ano mais crítico, que foi 2001, 50% na média. 2014 não foi tão crítico como 2001. Depois de 2001, observa-se um período mais chuvoso, retornando período seco depois de 2010. Essa bacia parece ter uma sequência de anos úmidos e seco de 8 a 10 anos de intervalo.
Jequitinhonha. Olha aqui, ó. É isso que eu mostrei que o São Francisco tem. Olha aqui depois de 90, 91. Média móvel. Toda ela abaixo da média. Nós estamos falando de 20 e poucos anos, quase 30 anos de tendência abaixo da média. Olha aqui. Você pode ver que só tem 1 ou 2 anos aqui próximo da média. E aqui nós estamos falando de 0,40 e alguma coisa. E vários valores próximos de 0,5. E tem um aqui também 0,40 e poucos. O resultado mostra que o período crítico de seca não ocorreu na década de 50, mas vem ocorrendo depois de 87. São apresentados valores de vazão, onde se observa a tendência, apesar de intercalado por alguns anos chuvosos. Esse processo tem sido observado no Nordeste, do qual o Jequitinhonha guarda a semelhança climática. No Rio Doce, olha o período seco do Rio Doce, que vai do início de 60 até 80, quase 20 anos de tendência abaixo da média. Depois ele oscilou mais, voltou a ter um período longo e se você olhar, esse período aqui é muito longo também, de período seco, semelhante ao que está ocorrendo no São Francisco e no Jequitinhonha. Então, aqui um pouco dessa observação. A média móvel depois de 96 está abaixo da média de longo período, que a partir daqui ele vem tendendo a um período mais seco. Isso é uma informação importante, porque muitas vezes a interpretação de uma seca é de que estão fazendo isso ou estão retirando água, mas nem muitas vezes a questão, ou a maioria das vezes, ou grande parte das vezes, o problema está relacionado com o clima. No Paraíba, período seco, 52, 56, 71, 80, 94, 2003, 2010 aqui. Mas o pior aqui parece ser esse. São 3 grandes períodos secos, mas você tem um período úmido interessante. O menor valor anual é 50% da média, um pouco inferior a 50%. Comportamento típico da bacia do Paraná, onde o período crítico é de 49 a 56. Paranaíba. Rio Grande também semelhante, o período crítico aqui, 50 a 56. Mas o Rio Grande também vem com uma flutuação aqui, ó, média móvel, baixa, um pouco abaixo da média, ou muito próximo da média, ao longo dessas últimas décadas. Né? E se você parar para pensar, só tiveram essas 2 grandes secas. O resto tudo ele está próximo da média. O que são aqui? Eu não encontrei muitos dados de vazões máximas extensas. Então, aqui tem 3 postos. Nós adimensionalizamos, pegamos as vazões máximas anuais de cada posto e dividimos pela sua própria média. E os postos, olha aqui, eles caíram numa mesma tendência. Mostrou o seguinte: vazões anuais adimensionadas dos 3 postos, mostrando que mesmo em bacias diferentes existe semelhança de tendência até 10 anos de tempo de recorrência. A vazão média de cheia representa o leito menor do rio e a vazão de Q100 é a zona de risco. O intervalo entre vazão média de cheia e 100 anos representa a área de risco de inundação. Observa-se que a relação entre Q100 e vazão média de cheia varia de 2,22 a 2,51. Quer dizer que a vazão média de cheia, a vazão de 100 anos, é de 2 a 2,50 vezes maior que a vazão média de cheia. Isso dá uma ideia para você como indicador. A vazão de 10 anos de recorrência é da ordem de 1,5 vezes a vazão média de cheia. Então, se você chegar num rio e não souber nada, nessa região, você já tem uma indicação. Vazão média de cheia é o leito menor do rio. 50% a mais é de 10 anos. Leito o quê? Regular. E aí? Alguém disse que quer o leito regular? Então, a partir do leito regular é que se mensura a área de preservação permanente ali, a ripária, APP. E é um ponto aí a se regularizar da legislação. A ANA tem o certo, o correto,
é que todo mundo quer saber o tamanho, a posição do leito menor do rio. Leito menor do rio, como eu sempre falo, entre 1,5 e 2 anos de tempo de retorno. As formas dos rios geomorfológicos do mundo mostram isso. Outra coisa importante é a vazão que faz que permite você jogar água na planície e nas zonas de limítrofe, onde você tem criadouros. Então, se você quer o ponto de partida onde você verifica a várzea, é o leito do menor do rio. Então, seria aproximadamente o correspondente entre 1,5. Você, por região, você pode calcular onde você tem postos e calcular esse tempo de retorno. E depois você pode regionalizar ele para aquela região. Agora, não tenta fazer isso para o Brasil inteiro, como o burocrata gosta de fazer, né? Mas o senhor não conhece uma definição para esse termo, leito regular? Porque é o seguinte, alguém botou o leito regular e não definiu ele. O certo, na minha opinião, é você fazer uma avaliação técnica e dizer que, olha, do ponto de vista de fazer um gráfico semelhante àquele que foi feito nos Estados Unidos, dos rios brasileiros, fazer uma análise geomorfológica da tendência de quanto corresponde à vazão do leito menor. O que é o leito menor? Onde ele se posiciona? E caracterizar isso. Então, está faltando um trabalho técnico por trás disso. Na minha opinião, eu usaria a vazão média de enchente. O diagnóstico que foi feito nesse estudo, na realidade, foi um diagnóstico muito mais conceitual, né? Então, foram analisados as questões de inundação, secas, desastre e qualidade da água, e foi analisados os aspectos institucionais. A estrutura da gestão de eventos críticos identifica os eventos críticos da gestão de recursos hídricos, inundações, secas, demanda e disponibilidade, qualidade da água crítica potencializada pelos impactos decorrentes dos eventos críticos e desastres relacionados com obras hidráulicas. Esses elementos são desenvolvidos com base em condições institucionais. Aqui, vulnerabilidade à seca. Eu peguei as séries que nós trabalhamos e calculei o menor valor da série em invasão média de longo período. Então, você pode ver, o menor valor que eu encontrei foi quase 0,4 no Alto São Francisco. Depois eu peguei as séries e calculei a 1% de probabilidade de ser menor que. 5% de probabilidade de ser menor que. Olha que interessante. Você observa que o mínimo flutua abaixo de 0,4 de toda a série. 1% de chance está na faixa do 0,4, maior que 0,4. E os 5% está na faixa do maior que 0,5. Então, se você não tiver dado, subir a vazão média, você fala, olha, com 1% de chance eu tenho, num ano ser seco, ser menor que da ordem de 0,4, da média. Se a minha média, você veja como esses números são interessantes. Se a minha média naquela região é 20 litros por segundo por quilômetro quadrado, e eu tenho 1% de chance dos valores estarem na ordem de 0,40, 40 e poucos, da média, que 20 de 0 dá 8 litros por 8 poucos litros por segundo por quilômetro quadrado, seu limite inferior para 1% de chance num ano qualquer. Então, e eles são bastante sistemáticos, se vocês olharem, alguns um pouco maior, um pouco menor, mas eles estão dentro da mesma faixa. Claro que minha amostra em cada região foi pequena, mas foi a amostra com as séries mais longas que eu encontrei em cada região. Tá? Depois, olhando os máximos, pode observar assim, o máximo maximorum foi 2 vezes a vazão média de enchente. 99%, 95%. 95%, o que é? Mais ou menos 20 anos de tempo de retorno. Você pode ver que eles estão na faixa de entre 1,7 e 1,8 da vazão média de enchente. E a de 100 anos está na faixa de 2 e pouco. Tá?
e o que já são indicadores interessantes para essas regiões, de você ter um indicador de até onde está indo a cheia. Claro que foram usados muito poucos poços, mas o que eu estou dizendo é que se amanhã, aprimorando, trabalhando com mais poços, você pode chegar a valores maiores, a valores mais precisos. No caso das inundações, observa que o limite da área de inundação é representado pela média das vazões máximas anuais e poucos anos de dado, pelo menos 5, permite a sua estimativa. As cheias importantes são estimadas com base nesse valor. A vazão de 10 anos corresponde a um valor de 50% superior que a vazão média de cheia. 100 anos de 2,2 a 2,5. Vulnerabilidade das áreas urbanas. Cidades do Estado não possuem definição sobre ocupação de risco de inundação ribeirinha. Com o desenvolvimento urbano, a impermeabilização do solo e o uso de conduzes e canais, ocorre aumento das cheias urbanas. Isso não é controlado no município. Projetos inadequados de abastecimento e mesmo falta de prevenção para eventos críticos. Deterioração da qualidade da água e regiões com maior concentração de população que estão sujeitas a esse conjunto de impacto, como a região metropolitana de Belo Horizonte. Esses são os principais elementos de vulnerabilidade das áreas urbanas. Depois, na vulnerabilidade das áreas rurais. Com relação ao plantio de sequeiros, os períodos críticos ocorrem quando ocorrem secas e a disponibilidade não atende à capacidade de campo dos cultivos e reduz produção. Para esse tipo de problema, a previsão climática passa a ser importante para reduzir prejuízo. Você fala, bom, mas a previsão não vai resolver o meu problema, só vai saber se eu vou perder ou não a safra. Não, mas você pode melhor gerenciar o teu sistema. Plantio com irrigação, esse tipo de cenário é crítico quando a demanda dos períodos compete com a fonte de água limitada na cabeceira de bacias hidrográficas para perímetros com oferta alta, disponibilidade como São Francisco, o risco é baixo. Demanda de água para animais é muito mais local, conservação do solo em relação ao período chuvoso e principalmente poluição difusa. Não existem dados de poluição difusa, é outro aspecto. Inundações. A atuação sobre as inundações é fragmentada por várias instituições e não se conhece de forma clara os impactos quantitativos das inundações em áreas urbanas e rurais. Os instrumentos de planejamento como plano de bacia não abordam a gestão de inundação ribeirinha nas cidades. As cidades não possuem uma gestão de drenagem urbana que possa estabelecer serviços e produtos sustentáveis. Não existe programa de prevenção, preparação e emergência apropriado. Considera-se um prejuízo médio de inundação no Estado da ordem de 2 bilhões anuais em drenagem urbana. Pode-se planejar um investimento de reduzir esse prejuízo em 80%, 85% ao longo do tempo e reduzindo a vulnerabilidade da população. Quer dizer, só em drenagem urbana se estima pelo menos um prejuízo de 2 bilhões anuais. Na disponibilidade hídrica, os principais riscos quanto à falta de atendimento são aquilo que a gente falou bastante no curso, que estão relacionados à poluição das fontes de mananciais junto às cidades. A região mais problemática é Rio das Velhas. Falta de atendimento às condições de projeto atualmente existentes, potenciais conflitos. Risco de vulnerabilidade a mudanças climáticas, que são períodos prolongados. Cerca de 168 municípios estão incluídos na área de seca da Sudene, correspondente aos municípios do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Essas regiões aparecem com as menores vazões específicas médias e mínimas. Então, aí você tem uma fragilidade regional. Não existe uma política de gestão de seca ou eventos críticos de estiagem com visão preventiva. Nas medidas de emergência, desastre e rompimento de barragens, deve ser previsto um programa alternativo de atendimento à demanda para as cidades afetadas. Na qualidade da água, a questão fundamental, vocês já sabem, que é a falta de tratamento de esgoto, né? Então, na gestão é necessária a melhora da integração do controle de fontes de poluição, principalmente o enquadramento e o plano de saneamento,
Os planos de bacias não têm obtido um resultado nesse processo devido à falta de integração da gestão no comitê, principalmente com, não digo com as empresas, eu diria mais com os municípios, né? Porque o responsável final é o município que é o titular do serviço. Para as fontes de poluição industrial e de mineração, é necessário identificar os parâmetros de qualidade da água e estabelecer objetivos específicos de avaliação de metas de longo prazo. E falta de informação sobre poluição difusa é outra questão fundamental. Desastres. O número de estruturas hidráulicas no estado é muito grande. Os reservatórios no setor de mineração e industriais são 661. Além disso, existem os reservatórios de uso para água de forma geral e de hidrelétrica em específico. A probabilidade de existirem anualmente desastres com essas obras é alta, mesmo que o risco de projeto seja pequeno. Se você pegar aquela mesma equação de probabilidade que eu mostrei para vocês, que é entre o tempo de retorno do número de anos, e usar, falar assim agora, se eu tiver cada projeto desse dimensionado com um tempo de retorno para 1 para 10 mil anos, e botar o N como número de reservatórios existentes, dá a probabilidade de pelo menos um romper. Você vai calcular isso, você vai ver que a chance de romper, qual a chance de romper, você vai ver que é bastante alta, de pelo menos um reservatório num determinado período. Então, se você tem um universo muito grande de reservatórios, você acaba aumentando o teu risco, porque existem muitas possibilidades de rompimento, mesmo que a tua probabilidade de cada um seja muito pequena. Então, isso passa a ser sempre uma questão. Por exemplo, no Brasil, que tem milhares de reservatórios, sempre vai ter uma meia dúzia que vai romper por ano. Então, isso não é trivial, né? Esse processo está bastante fragmentado. Você tem DENIT, ANA, ANEEL, IGAM, FEAM, em função de jurisdição e do tipo de barragem e uso dentro do cenário de gestão. Os impactos sinérgicos das barragens numa mesma bacia raramente são avaliados. É muita gente cuidando do mesmo tipo de problema. Principais dificuldades residem na relação entre os proprietários da barragem e as comunidades ajusantes. Ninguém gosta de falar o seguinte, olha, você tem um risco de sofrer consequência de um rompimento. Estou fazendo uma prevenção aqui. Mas eu não quero risco nenhum, zero. Não existe risco zero. Então, essa relação aqui não é muito simples. Os PAIs têm sido realizados com atendimento burocrático, concentrado nas ações preventivas, da pouca interação entre esses planos de defesa civil e sociedade. No aspecto institucional, não existe uma gestão integrada para a redução dos impactos devido aos eventos críticos no Brasil e em Minas Gerais. Existem medidas fragmentadas distribuídas por várias instituições sem integração. O sistema de monitoramento hidrológico e alerta tem um esforço importante no Estado, mas necessita de uma reestruturação para atender todos os elementos da gestão de eventos críticos. O IGAM e outro órgão que atua na gestão e meio ambiente necessitam de profissionais qualificados, da mesma forma que os atores do Comitê de Bacia. Observa-se que a qualificação é limitada e necessita de um programa de qualificação, principalmente no que se refere aos eventos críticos. De certa forma, esse treinamento é um primeiro ponto de partida. Na estratégia de recursos hídricos, nós, aí saindo dessas primeiras... Porque numa apresentação como essa, o relatório tem 200 e tantas páginas, tem muito mais detalhado. Na apresentação a gente tem que encurtar. Então, eu apresentei um diagnóstico bastante sintético do que a gente comentou. Além do mais, não era propósito desse trabalho fazer um diagnóstico detalhado, porque ele é um trabalho de 3 meses, 4 meses, onde você tinha que estabelecer os principais aspectos de diagnósticos e uma estratégia. Estratégia é o que fazer, né? Então, o que fazer vem agora, tá? Então, nós preparamos um bloco de ações iniciais, que é a reestruturação institucional. Está muito relacionada com
o IGAM e outras secretarias do Estado para atuar sobre esse assunto. Uma delas são reestruturação do ponto de vista legal e do ponto de vista técnico. Quem são as pessoas que vão atuar, como vão atuar, ou seja, se preparar para atuar, para trabalhar nas outras fases, né? Então, quando a gente pensa em aspectos legais, ainda são aspectos legais de funcionamento. Por exemplo, você tem várias ações aqui que perpassa mais de uma secretaria. Como é que vai? Quem vai cuidar disso? Quem vai fazer aquilo? Não sou eu que vou dizer isso, né? Vocês têm uma estrutura. O que a gente pode é discutir e propor a distribuição de tarefa. Também não pode fragmentar demais, porque daqui a pouco ninguém conversa com ninguém e as coisas não acontecem. O melhor é que você tenha um grupo de trabalho de várias secretarias que atuam no setor, mas que trabalhem juntos e não separados. Eles podem ser origem da Secretaria de Cidades, outro do IGAM, outro de tal forma que mas todos trabalhando no mesmo foco, né? Nessa parte de gestão técnica. Nos aspectos legais é como isso vai funcionar, ou seja, dentro desse contexto. Então, a primeira coisa que se faz nessa estrutura é uma reestruturação institucional, como que eu vou me organizar para fazer, tá? Isso nós descrevemos no documento, os primeiros passos. Agora, é muito difícil para quem é de fora dizer, olha, não, a cidade vai fazer isso, o outro vai fazer... Não, esse tem que ser um acórdão dentro do Estado. Depois, o segundo é ações de apoio. O que significa ações de apoio? São todas as ações que vão atuar e apoiar todos os programas que virão depois. As ações de apoio são mecanismos econômicos, ou seja, onde eu posso conseguir dinheiro, de que forma eu posso conseguir dinheiro, ou mecanismos econômicos de financiamento para as ações que vão ser desenvolvidas. Não só para a ação que o Estado vai desenvolver, mas para aqueles que vão amanhã executar, porque grande parte das ações que vocês vão ver aqui não são ações do Estado, mas sim ações dos municípios, né, ou da Comitê de Bacia. O segundo é capacitação, que é treinar as pessoas. E aí você tem capacitação em vários níveis, depois nós vamos falar sobre isso. Ciência e tecnologia é incentivar que pesquisas no Estado desenvolvam ou financiem grupos ou redes de pesquisas relacionados com esse conteúdo e que atendam os gargalos que existam nessa área. Monitoramento e previsão são dois aspectos aqui. O monitoramento, onde você vai revisar se o monitoramento existente ele atende o programa, e o monitoramento relacionado com a previsão de vazão. Quando eu falo previsão de vazão, não é só para cheia, é para cheia e para seca. Previsão de vazão. Imagine o Estado tendo uma previsão meteorológica e uma previsão de vazão para vários pontos do Estado, com antecedência de até 10 dias. Que você possa entrar no site do IGAM e falar e acessar o que aconteceu nos últimos dias naquele local e o que está previsto para os próximos dias. Isso tem um benefício direto. Depois você pode... Esse é o primeiro embrião, amanhã eu não quis colocar aqui, mas o segundo embrião disso aí, nesse mesmo sistema, você pode, para diferentes locais que você clicar numa bacia hidrográfica, você pode obter a disponibilidade hídrica e pode obter o que já foi outorgado e poder fazer uma análise de outorga em cima de um sistema de suporte à decisão. Não é? Nada impede que você inclua tudo isso no teu sistema de suporte à decisão. Basta que você clique num ponto, ele te dá a vazão média aqui é tanto, vazão mínima é tanto, não é? E já foi outorgado tanto. Ou seja, você pode incrementar a qualidade da água aqui, tem um alerta.
Isso é os indicadores de planejamento. E, de outro lado, ainda você tem o que está acontecendo. Provavelmente, no teu sistema de previsão, ele vai dizer assim, quando a vazão chegar a, sei lá, a um determinado valor, ele dá um alerta de seca. Quando ele chegar a um valor muito alto, ele dá alerta de enchente. Ele dá um flag para o gestor. Então, você imagine quanto que você ganha de trabalho tendo um sistema organizado dessa forma. Tá? Então, essa é a estratégia. É o primeiro passo de você criar um sistema de suporte à decisão. Que você vai botando lá, pô, quem sabe a gente bota mais isso, quem coloca mais isso. A avaliação da qualidade da água aqui. Você tem no próprio sistema que já faz a análise de enquadramento. Porque lá estão as cargas que estão entrando prevista, a qualidade da água, e você também, nesse modelo mesmo de previsão que você previu vazão, nada impede que você faça a previsão de qualidade da água, de turbidez, de sedimentos. Né? Ou seja, o ponto é o seguinte, tudo isso pode parecer utópico, mas não é. E se a gente não planejar, eu tenho absoluta certeza que nós não vamos ter. E se nós planejarmos, existe uma grande probabilidade de chegarmos lá. Não é? Então, essa parcela aqui tem um potencial muito grande de informação. Depois, esse último aqui, que é plano de bacia hidrográfica, é revisar os planos os termos de referência dos planos. Tudo aquilo que a gente discutiu aqui, das fragilidades, etc. Então, essa fase aqui é fazer um trabalho que vocês podem fazer dentro das próprias instituições de melhorar os termos de referência que estão na rua hoje. Né? Então, esse é um componente. Aí vem os programas de ação. Você tem um programa de ação em inundações, um programa de ações em secas e estiagem, um programa de ação em qualidade da água e um programa de ação em obras hidráulicas e desastres naturais. E depois você tem o plano de ação. Por onde eu começo? Lembra do beijo na mão da mulher? Né? Então, é por onde eu começo. Né? Então, aqui nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre esses itens. Está faltando alguma coisa? Eu diria que a única coisa que eu ainda vou mexer nesse negócio, que a gente não termina nunca, né? O que de emergência a gente precisa fazer? Assim, o que está... assim, por onde a gente começa emergencialmente. E uma das coisas que a gente discutiu foi que o ponto de partida da emergência é analisar quais as cidades que declararam situação de emergência, situação de calamidade nos últimos anos e ver aquelas mais críticas e fazer uma ação imediata para trabalhar nessas cidades. Se ela pode ter declarado por seca ou por inundação. Então, estruturação, agora vamos a falar sobre esses itens. Pois não. Eu penso que para chegar a termos dados, né, para a gente poder administrar isso aí, a gente precisa de uma base de referências robusta. Né? Que é que o senhor imagina em termos de unidades, por exemplo, de captação de dados por quilômetro quadrado, ou qual que é a relação que seria ideal? E se é melhor começar da jusante para montante ou da montante para jusante? De alguma referência? Quando você diz de dados, você está falando de hidrológicos, do quê? De forma geral, para a gente trabalhar questão de segurança. Você já tem uma rede meteorológica e hidrológica. Geralmente, a rede que existe, ou pelo menos a que existe de precipitação, ela tem uma boa cobertura. As grandes limitações são postos fluviométricos, geralmente. Então, teria que fazer uma avaliação dos locais que têm postos e verificar as deficiências e tentar complementar. Não tem nenhuma direção, nem montante de jusante, nem jusante de montante. Tem que começar, primeiro, pelos pontos de interesse. Quer dizer, o ideal é que você tenha registro nos pontos de interesse
e que, para esses pontos de interesse, também tem que verificar se é montante, o que você necessita para melhor quantificar os problemas daquela área. Então, por isso que você vai ver que tem uma atividade aqui, que é a revisão da rede. Revisar a rede para ir... Você nunca vai chegar ao ponto ideal, você vai estar sempre revisando e aprimorando a base de dados para hidrológicos. O que a gente percebe hoje em termos de recurso hídrico é uma grande insegurança em falar qualquer coisa a respeito. Eu sinto isso. Porque localmente, às vezes, você pensa que existe um determinado quantitativo de recurso e não existe mais. Às vezes, a quantitativa de recurso que existe ali, uma pergunta que eu fiz lá no começo, né, ela é resultante de explotação do subterrâneo. Entendeu? Seriam águas que estão sendo lançadas após uso, né, mais advindas de captação subterrânea. Entendeu? Aí tem que olhar. O que eu noto é que existe uma grande deficiência de informações em bacias pequenas. E isso em todo o Brasil. Então, normalmente o olhar da gente sobre informação hidrológica e as deficiências e as inseguranças ocorrem em bacias pequenas. Nas bacias maiores, a regionalização ajuda muito a fazer uma estimativa boa. Mas nas bacias pequenas você tem esse grau de insegurança que você está mencionando. Então, talvez aí, na hora que você for fazer a revisão da rede meteorológica, uma das ênfases é melhorar a quantidade de dados de bacias menores, para poder ter mais segurança, porque grande parte da outorga que você faz é outorga de pequeno, por exemplo, de abastecimento e tal, para demandas pequenas, que está em bacia pequena. E aí a incerteza é grande porque a informação hidrológica é mais deficiente. Então, claramente, eu me lembro que eu venho falando isso há 40 anos, em bacias pequenas. E eu virei até chacota muitas vezes, porque eu repetia tanto que as pessoas já riam, já viam o cara das bacias pequenas. Né? E está aí, nunca tivemos nada que completasse isso. E se você olhar, pegar o Brasil inteiro, quantas outorgas você precisa ser feito em bacias pequenas? E onde você não sabe nada. Então, aí é um foco que precisa ser dado na hora. E lembrem vocês, na hora que vocês forem trabalhar na atividade de revisão da rede, de que estratégia eu posso fazer para melhorar a minha bacia, meus dados de bacia pequena. Então, é caro, é muito mais caro um posto de bacia pequena do que numa bacia grande, mas tem que ser feito. Então, amostralmente feito. E aí a amostragem tem que olhar muito para a hidrogeologia da região. A amostragem levando em conta as características hidrogeológicas do Estado, para que você amostralmente represente bem esses condicionantes. Tá? Na estruturação institucional, possui dois componentes. Legal, que trata da proposta de regimento, e funcionamento do IGAM para atuação em segurança hídrica. É evidente que eu botei aqui IGAM, mas não é só o IGAM, né? Porque outras secretarias e outras instituições dentro do Estado deverão também participar desse processo. Então, podemos atualizar aqui em função do que for discutido dentro do Estado para organizar isso. Gestão técnica, que trata de atualizar a organização do IGAM ou das instituições que vão trabalhar para atuar em segurança hídrica, revisão da estrutura, para atender. Na realidade, talvez seja mais razoável, a gente tem conversado com a Fátima, é mais razoável pensar num grupo entre secretarias que atuaria sobre segurança hídrica, do que pensar numa estruturação de uma instituição para isso, mas sim uma estruturação de um grupo que vai atuar no assunto, mas que tem origem em várias secretarias. Apoio aos comitês de bacia e apoio aos municípios. São os dois atores locais. Né? Na realidade, eu não diria que é o comitê de bacia, deveria ser a agência de bacia. Né? Porque
porque o Comitê de Bacia, lembrando, ele é o deliberador. Os mecanismos econômicos são avaliação econômica e demanda para a implementação dos programas de segurança hídrica, desenvolvimento de manuais e padrões para avaliação econômica dos projetos relacionados à segurança hídrica, manuais de orientação sobre as oportunidades de recursos e sua solicitação para orientar os municípios e os comitês de bacia, revisão e consolidação do Fundo de Recursos e definição de mecanismos de financiamento complementares. Na capacitação, você tem capacitação técnica das equipes de Estado, capacitação de profissionais dos municípios e da sociedade civil. Né? E aí você pode organizar. Esse é um componente que se mantém ao longo de todo o projeto, porque você não vai parar de capacitar. E a ideia principal é de que a capacitação não seja... Porque é o seguinte, como que você vai capacitar? Você vai fazer como a universidade, ensinar todas as disciplinas do conhecimento para depois chegar a algum ponto? Não é bem assim. Você vai capacitar de acordo com o problema. Então, pode existir uma forma de fazer interessante, que seria criar programas específicos de treinamento sobre eventos críticos, conteúdos específicos, e fazer treinamentos para professores, que pode ser de universidades regionais, e esses podem amanhã criar esses programas para os municípios, porque você não pode esperar que esses técnicos vão ser treinados venham a Belo Horizonte. Eles vão ter que ser treinados na sua região. Então, é melhor que se formem, ao longo do tempo, alguns cursos desses em universidades regionais para que as pessoas na sua região possam acessar esses cursos. Essa é uma maneira de atuar sobre o programa. Aí você tem, então, decisores, cursos para decisores, para gestores, para a população, e profissionais técnicos, né, com esse tipo de enfoque. Conceitos hidrológicos, recursos hídricos, gestão, eventos extremos, gestão de bacia hidrográfica, noções gerais e conceitos e assuntos específicos. No aspecto de ciência e tecnologia, hoje você tem recursos nacionais e regionais das fundações que pode ser utilizado para fomentar a rede de pesquisa na área. Esse seria o ideal. Mas essa rede de pesquisa teria uma participação das entidades de Estado para ter certeza de que os temas importantes que necessitam de pesquisa sejam incorporados nesse programa. O programa de monitoramento, obviamente a gente falou tanto da falta de monitoramento de poluição difusa, e uma das formas de fazer isso é por amostragem de áreas representativas. Os Estados Unidos, na década de 70, 80, como ele não tinha informação de poluição difusa, a EPA fez um programa de monitoramento de regiões representativas em todo o país, e, com isso, ele consolidou algumas informações de produção ou concentração de determinados parâmetros de acordo com o tipo de uso do solo. Revisão da rede de monitoramento, aquilo nós falamos bastante sobre isso, a importância de identificar se aqueles pontos da rede existente atendem os interesses quanto a condições críticas, tanto de estiagem como cheias. O que significa isso? A primeira pergunta é o seguinte: quais as cidades que têm frequência e importância de inundação e que vão fazer zoneamento? Todas elas têm posto? Se não tem, vamos botar. Das secas, a mesma coisa. Então, você tem uma direção.
Depois você vai analisar outras características relacionadas, por exemplo, a locais de obras hidráulicas e outros locais de importância que você necessita de informação. Então, o monitoramento deve revisar tudo isso e fazer. Você pode até ter postos que estão registrando a mesma informação, porque eles têm alta correlação, você pode tirar de um lugar e botar no outro, ou seja, fazer uma revisão completa do monitoramento. A previsão, a identificação dos locais de interesse para previsão contínua de vazão e de precipitação. A qualidade da água será implementada nas etapas futuras do sistema de previsão. A revisão do sistema telemétrico para previsão em tempo real é proposta de atualização da rede. Desenvolvimento de um sistema de previsão em tempo real de precipitação com base em um modelo climático e meteorológico. E implementação de atualização do sistema telemétrico no sistema operacional e treinamento da equipe do IGAM para operar o sistema de longo prazo. O plano de bacia hidrográfica, na realidade, não é fazer o plano, é simplesmente melhorar os termos de referência dos planos de bacia que estão sendo feitos. Tudo aquilo que nós discutimos bastante hoje de manhã, não? A necessidade de revisar esses planos, o termo de referência desses planos. E estabelecer melhor, estruturar melhor para obter metas e produtos mais adequados. E principalmente, incorporar no termo de referência a segurança hídrica. Ou vocês acham que a gente deve deixar de lado, só porque a lei não fala? Então, uma maneira de introduzir segurança hídrica é alterar os termos de referência e realmente atuar sobre esse assunto. Então, aí você tem revisão do TR atual, revisão do TR com relação às atividades atuais, inclusão de segurança hídrica, validação do TR junto ao IGAM e no Conselho Estadual. Programa de inundações. Lembram que lá no fluxograma anterior não estava detalhado. Então, o programa de inundação, ele organiza os aspectos institucionais da gestão do programa, a indução das cidades ao programa, desenvolve produtos esperados, indicadores e meta para ser atingido em nível estadual, mecanismos econômico e financeiro. Você faz um planejamento desse programa e procura atuar sobre o zoneamento, a inclusão do prestador de serviço nas cidades, a regulação da drenagem nas cidades e desenvolve padrões de planos, projetos e manutenção de controle de inundação. O que é isso aqui? É você preparar termos de referência e produtos técnicos que auxiliem, que dê escala para o Estado. Você não vai precisar fazer isso para cada cidade. Você faz isso a nível do Estado e as cidades do Estado usam como suporte a seu desenvolvimento. E esses três aqui são metas. Isso aqui você vai atuar sobre inundação ribeirinha. Esse aqui você vai atuar, esses dois, nas medidas não estruturais da drenagem urbana. E aí você vai incentivar e trabalhar no termo de referência e mecanismos de estimativa de custo para a elaboração do plano de drenagem urbana de cada cidade. Então, isso aqui não vai ser feito no programa, vai ser incentivado as cidades a fazer seu plano de drenagem. De que você vai fazer nessa atividade? Você vai preparar termos de referência e manuais para poder apoiar a elaboração desses planos e reduzir custos. Ou seja, como isso aqui, essas atividades são atividades do Estado, eles devem incentivar essas ações. No zoneamento de inundação, você vai preparar manual para a elaboração de zoneamento, apoiar o município no desenvolvimento do zoneamento, estudo de viabilidade de um programa de seguro. Pode ser que só para Minas Gerais seja difícil um programa de seguro, mas nada impede que você analise um programa de seguro com uma resseguradora internacional.
Tem resseguradoras internacionais que seguram o mundo inteiro. De repente, você pode se associar e desenvolver um programa de seguro de inundação dentro do Estado, de forma que você venha a fazer resseguro internacional. Desenvolvimento de zoneamento em pelo menos 3 cidades pilotos, acompanhamento para a introdução do plano diretor das cidades, preparação do mecanismo institucional de indução da cidade, avaliação da viabilidade do uso do seguro de inundação, preparação de um manual para elaboração de zoneamento de inundação e minuta de regulamentação para o apoio dos municípios na elaboração do zoneamento. Então, é o seguinte, você primeiro vai apoiar o zoneamento de algumas cidades, de forma que a cidade faça o seu mapa de inundação. Você vai lá ter uma minuta de regulamentação, preparar um manual como fazer isso. Ou seja, tudo isso aqui dá economia de escala se você trabalhar a nível de Estado e orientar todos os municípios a fazerem. Serviço de drenagem urbana, desenvolver um manual passo a passo para apoiar a criação do prestador de serviço, considerando organização, equipe, serviços a serem prestados, capacitação, avaliação econômica e financeira, plano de implementação. Aqui você vai desenvolver estratégia de como fazer isso para municípios acima de um certo porte e para grupos de municípios. De repente, você vai estabelecer regras para os consórcios serem estabelecidos. Então, isso aqui é uma atividade, né, importante que deve ser organizada dentro do Estado. O que é importante aqui é identificar qual a entidade do Estado que vai abarcar ou o grupo, como ele vai abarcar essa atividade. A regulação, essa é mais simples de fazer, as minutas, mas também não é simples de implementar. Então, você tem que ter todo o mecanismo, preparar essa questão para as cidades e depois o mecanismo de implementação em cada cidade. Planos, projetos e manutenção são manuais, basicamente manuais, que permite dar suporte. Por exemplo, se você tiver um manual que te ajuda a ter estimativa de custos sobre canais, sobre detenção, sobre custo de operação de rede, tudo isso, se você padronizar, você reduz custos na escala do Estado. Porque a prefeitura que vai implementar, ele já tem uma ideia de custos até para efeito de concorrência ou para efeito de implementação. Quando você faz isso a nível de Estado, você tem economia de escala, porque cada município for fazer isso, é a mesma ação várias vezes. E assim não, assim você faz no Estado e apoia o município como informação. Tá? Aqui também você vai trabalhar na primeira fase, esse componente deve se preparar o TR para os planos de drenagem. Na sequência, deve-se apoiar e acompanhar o desenvolvimento de plano de drenagem da cidade do Estado, incentivando as cidades maiores que 100 mil habitantes. Espera, assim, a obtenção de pelo menos 50% dos planos realizados para essa cidade de curto e médio prazo. E conclusão dos demais em longo prazo e implementação do plano. Com isso, veja bem o seguinte, inundação. Imagine que vocês conseguirem, depois de um certo número de anos, 5 ou 10 anos, ter 50% das cidades com zoneamento de inundação implementado, com um serviço de drenagem implementado, com regulação de drenagem implementado, com plano de drenagem urbana controlado. Você vai diminuir significativamente os prejuízos relacionados com a inundação no Estado. E vai se precaver para o futuro. São condicionantes importantes. Atuar sobre isso é muito mais barato do que esperar acontecer os eventos. No caso de secas e estiagens, vamos fazer um intervalo agora, antes de eu começar, então, as secas. Vocês tomam café, senão depois fica muito seco, né?